Podcast Carreira em Pauta, um oferecimento ITEC. Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Carreira em Pauta, aqui do ITEC. Eu sou William Gonçalves, sou professor do curso técnico em informática aqui do ITEC e vou estar mediando aqui nesse episódio uma conversa sobre a área da informática. A informática, que é um campo que tem crescido cada vez mais em virtude das diferentes necessidades e demandas do mercado em relação à informatização das operações e também nós temos aí uma enorme quantidade de serviços e funcionalidades que são disponíveis virtualmente, né? Você pode aí ter... Hoje em dia você pode fazer compras pela internet, por aplicativos, em celulares, tablets, dispositivos portáteis em geral, né? E aí nesse cenário onde os computadores e os dispositivos informatizados, eles têm aí dominado o nosso cotidiano, né? E o profissional técnico em informática e a área de TI como um todo assume a missão de montar, gerenciar e fazer a manutenção desses dispositivos e sistemas a fim de garantir a continuidade dessas operações. Então, assim, esses profissionais, os técnicos em informática, eles acabam se deparando com grandes responsabilidades nesse contexto, né? E também desafios. E aí eles devem, né, estar cada vez mais preparados para lidar com diferentes problemas e situações. E para conversar sobre esse tema, que é um tema muito atual, né, que faz parte hoje da nossa realidade, nós temos aqui a presença do Rogério Gonçalves, né, que começou atuando aí na área da eletrônica, né, e que atualmente lida com a parte técnica de informática em um curso profissionalizante, né? Então, Rogério, gostaria que você se apresentasse aí para a nossa audiência, né? Você falasse aí um pouco aí do seu trabalho, né? Da sua profissão, né? Então, sinta-se à vontade aí para dar saudações aí para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Então, olá, nós estamos aqui para apresentar um pouco do perfil do profissional na área de informática, no caso, técnico em informática. Eu trabalho na área, porém, eu venho da área de eletrônica e atualmente eu trabalho na capacitação profissional. Então, eu trabalho como instrutor de manutenção de equipamentos de informática, que é o nome que é dado no nosso curso, numa instituição, uma ONG, uma instituição não governamental, em Belém. E a gente trabalha fornecendo para jovens da cidade, interessados em se capacitar profissionalmente, a gente fornece o curso de manutenção de equipamentos de informática, que foi uma outra denominação que foi colocada para o que antigamente muitos conheciam como manutenção de microcomputadores. O Rogério, ele na verdade começou na área de eletrônica, né? Durante muitos anos atuou aí como técnico de eletrônica, né? E ministrou cursos nessa área. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre o seu processo de formação inicial e como foi que surgiu essa questão da informática, né? Essa parte de manutenção no decorrer do seu trabalho, né? E como foi também, porque você veio da eletrônica, né? Como foi esse processo de inserção na área da informática no que diz respeito à
formação. Você precisou fazer algum curso específico? Enfim, como foi que tudo isso se desenvolveu aí na sua carreira, né? Afinal de contas, você já tem mais de 30 anos de atuação, né? Somado eletrônica e informática. Então, conte aí um pouco para a gente como foi essa sua questão, se você sentiu alguma dificuldade, se teve algum desafio, né, nesse processo de mudança, né? Porque, para quem não sabe, né, existe aí uma relação íntima até da informática com a eletrônica, né? Hoje, obviamente, é bem diferente da eletrônica lá do passado, né? Então, eu queria que você comentasse aí um pouco sobre toda essa questão a partir de você, né? De como tudo isso surgiu aí na sua carreira profissional, na sua vida. Então, de início, a gente sempre teve uma afinidade com essa área de eletrônica. A gente, desde muito cedo, a gente sentiu que tinha uma afinidade com essa área, por gostar muito de estar mexendo com equipamentos eletrônicos, montando equipamentos, desmontando, montando circuitos eletrônicos, que lá no passado era bem mais fácil da gente fazer esse tipo de trabalho, ficar montando circuitinhos de eletrônica. Inclusive, o meu primeiro circuito de eletrônica que eu montei foi um circuito que transmitia sinais simulando o processo de uma rádio, né? Então, era como se fosse uma rádio, no caso, uma rádio FM. Então, a gente montou esse circuitinho e foi uma coisa assim que me despertou para a área. E, a partir daí, eu comecei a me aproximar mais da área de eletrônica. Então, procurei assim, manter contato, de alguma forma, com pessoas que são da área, que trabalhavam na área. Como eu conheci essa instituição lá em Belém, que fornecia cursos, né, em várias áreas profissionais, então eu procurei me aproximar dessa instituição e procurei, assim, de alguma forma, tentar conseguir me incluir dentro dessa área de eletrônica. Naturalmente que eu precisei fazer um curso nessa área, então eu fiz um curso de formação na Escola Técnica Estadual Magalhães Barata, lá em Belém do Pará. Fiz a minha formação a nível técnico e, então, parti para a atuação na área de eletrônica como técnico em eletrônica, sendo que, quando a gente teve a oportunidade, lá na instituição que eu estou hoje, de atuar dentro da área de eletrônica, a proposta que me foi feita não foi simplesmente para ser um técnico na área de conserto e de manutenção, mas sim formação profissional. Então, eu fui convidado já de início a iniciar um processo de formação profissional. Então, a minha caminhada nessa área de formação, ela já começou muito cedo. Então, logicamente que, para mim conseguir dar uma resposta, né, satisfatória dentro da área de formação, eu tive que procurar um aperfeiçoamento. Então, eu procurei fazer cursos de aperfeiçoamento, procurei estudar bastante o conteúdo de eletrônica para poder, então, ter mais facilidade de repassar esse conhecimento. E, então, a gente teve a oportunidade de assumir o curso de eletrônica, que, no caso da instituição lá, era um curso bem básico, curso de nível básico. Então, a gente fornecia um curso onde o aluno que entra nesse curso, ele tinha conhecimento da área de eletrônica básica, da área de rádio e da área de televisão, sendo que isso era uma coisa lá em 1980, é uma situação bem diferente de hoje, onde ainda existia essa possibilidade do técnico em eletrônica trabalhar muito com o conserto de aparelhos de rádio, conserto de aparelhos de TV, de uma forma assim bem mais fácil, digamos assim, do que o que acontece hoje nesse mercado. E lá, durante o processo do curso, a gente ia, então, capacitando o aluno a ter um conhecimento, uma noção geral dentro da área de eletrônica, não de forma aprofundada, mas de forma básica, né? Sempre trabalhando as questões básicas, os conhecimentos básicos do curso. Só que chegou um momento em que o mercado que absorvia os alunos da instituição
começaram a dizer para a gente que essa área, para ele, já não estava sendo suficiente, já não estava atendendo às necessidades, porque era o período, né, na década de 90, né, que já estava começando a informática a entrar no mercado com uma força muito grande, né? Então, as empresas já estavam começando a atentar para essa questão da informática. E aí, essa situação chegou até a instituição, a ponto de que foi proposto para a instituição que, de alguma forma, fornecesse profissionais com conhecimento já na área de informática. Então, nós, diante dessa situação de mercado de trabalho, a gente avaliou toda a questão, avaliou o curso, fizemos várias reuniões para tentar, assim, ver de que forma a gente podia adequar o curso. E uma situação que ocorreu, no nosso caso, foi que nós decidimos parar com o curso de eletrônica, então, demos uma parada no curso de eletrônica e readequamos o curso, readaptamos, voltando o foco do curso totalmente para a área de informática. Então, a partir daí, a gente fez uma primeira experiência, onde a gente ainda tentou mesclar um pouco de eletrônica já com conhecimento de informática, mas, num segundo momento, a gente, então, já partiu diretamente para fornecer um curso só na área de informática. Então, no primeiro momento, o curso foi titulado como Manutenção de Microcomputadores, e, à medida que o curso foi andando, foi se desenvolvendo, houve também a exigência, a partir das questões das leis de diretrizes e bases, toda a questão aí da legislação dentro da educação, de dar um título mais específico para o nosso curso. Então, foi dado o título de Manutenção de Equipamentos de Informática. E, até hoje, então, lá a instituição deixou, digamos assim, um pouco a área da eletrônica e focou diretamente na área da manutenção de equipamento de informática. Essa instituição que você trabalha, qual é o nome dela? É uma instituição mantida pelos padres salesianos, né? Aham. Então, lá em Belém do Pará, ela é conhecida como Escola Salesiana do Trabalho, que tem cursos de capacitação profissional nas áreas de informática, nas áreas de administração e nas áreas de mecânica. Certo. Então, o curso de eletrônica com o qual você trabalhava, na verdade, ele acabou migrando para uma área seguindo uma tendência, né? Ali, né, como a gente mencionou aqui no início, né, a questão da informática que começou a dominar, né, talvez podemos colocar assim, né, o mercado, né, em diferentes áreas, né, diferentes situações. Então, nós temos aí a presença do computador em praticamente tudo, né? Não sei se você concorda com esse pensamento. Sim. E esse profissional com o qual você lida, processo de formação, ele você consegue trabalhar essa questão dele enxergar essa presença da informática em todas essas coisas que nós temos aí, porque sei lá, você tem ali uma caixinha de som com Bluetooth, né? Ali você já tem ali uma questão envolvendo informática, porque o Bluetooth, ele é uma espécie de uma rede, né? Uma rede sem fio, né? Então você consegue colocar isso pros alunos que você forma? Então, na verdade... Eles conseguem enxergar dessa forma? Na verdade, o nosso curso, apesar dele ter sido direcionado especificamente para a área de informática, né, a manutenção, a montagem dos equipamentos, microcomputadores, etc., mas no contexto do curso, a gente não deixou de lado a questão, digamos, da eletrônica. Então, o que acontece no curso hoje? A gente tenta dar uma visão, mesmo que resumida, para o aluno, de que toda a origem do que nós temos hoje na área de informática, na verdade, vem da área de
eletrônica. E muitas das vezes a gente coloca até para o nosso aluno que começa lá na área de eletricidade. Então, a gente tenta mostrar para o aluno como é o processo evolutivo nessa área profissional, né? Que começa desde a eletricidade, desde a parte elétrica até a parte tecnológica atual, que a gente tem aí a questão da tecnologia digital, né? Então, a gente tenta mostrar para o aluno de forma resumida, logicamente, mas a gente procura mostrar para o aluno esse contexto geral, para que ele tenha um entendimento realmente o que é, digamos, hoje, a informática. E por que a informática hoje ela está tão presente e está tão forte assim nas diversas áreas profissionais, inclusive, porque hoje a gente pode constatar que a informática ela está de uma maneira ou de outra, entrando em várias áreas que no passado nem se imaginava que pudesse ter ali alguma relação, alguma situação envolvendo parte eletrônica, parte digital, parte informatizada, né? Certo. Então, partindo desse ponto que você colocou aí, então como você descreveria, né, a profissão de técnico em informática, né? Quais são as responsabilidades que são típicas dessa profissão, né? O que esse profissional ele vai estar fazendo, né? Quais são as atribuições que ele vai ter aí no seu campo de trabalho? Como é que você pode colocar isso para a gente? Então, como a gente trabalha na área de formação, capacitação profissional, então a gente, quando recebe o aluno, né, para executar o curso, a gente coloca, desde o início, essas questões para o aluno, né? Qual é a atuação do técnico, onde é que ele vai se encaixar dentro do mercado de trabalho e quais são as exigências, né, que o mercado de trabalho faz para este aluno, para este profissional, para que ele possa desenvolver suas atividades de forma bastante tranquila. Então, hoje, o técnico em informática, ele é um profissional que ele tem diversas áreas onde ele pode atuar. Ele pode trabalhar tanto em empresas, digamos assim, do setor público, como ele também pode atuar em empresas do setor privado, né? Então, ele pode trabalhar em corporações de grande porte, de médio porte, de pequeno porte. Mas ele também tem condições de atuar de forma autônoma. Ele pode, de repente, após concluir o seu curso, até já começar a trabalhar prestando serviços na comunidade, né? Então, e nessa questão aí, um dos focos lá da nossa instituição, de dar essa oportunidade para muitos jovens que querem já entrar no mercado de trabalho, né? Já têm a necessidade de ter um ganho para, muitas das vezes, sustentar sua família, ou mesmo também para ajudar na questão da formação, do estudo. Então, nós já damos a esse jovem essa oportunidade com essa formação de técnico em informática, porque é uma área profissional onde ele já pode, logo após o curso, iniciar um trabalho prestando serviços, consertando computadores para pessoas de forma assim doméstica mesmo, né? Uma pessoa que tenha um computador na sua casa, que esteja precisando de um conserto ali, de uma manutenção, então ele já pode ir e prestar esse serviço. E também tem uma outra situação que é o profissional, depois de formado, também partindo para a área de empreendedorismo, né? Uhum. Então, ele vai se tornar um empreendedor. Então, ele pode, de repente, ali já, né, tendo recursos e conseguindo estruturar essa situação, ele pode já iniciar na área como empresário. Ele já pode começar ali desenvolver as suas atividades como empresário. Sendo que, como ele fez o curso, para ele tem uma facilidade em alavancar essa situação aí, porque ele tem o conhecimento, então ele já tem domínio dentro dessa área. Então, fica mais fácil para ele administrar várias situações ali que envolvem a área de informática, mas ele tem conhecimento. Então, digamos assim, que ele não vai ter muita dificuldade em articular certas situações dentro desta área, né? Agora,
também é colocado para ele que, naturalmente, para se desenvolver dentro dessa área, há alguns requisitos, né? Então, um dos primeiros requisitos que a gente coloca é essa afinidade. Então, a pessoa que quer, digamos, fazer o curso na área de informática, seria interessante que ele já tenha assim, uma afinidade com esta área, que é o meu caso quando eu comecei. Eu tinha muita afinidade com a área de eletrônica, então eu gostava realmente da área de eletrônica e procurei direcionar essa situação, que a gente pode até chamar de vocação nessa área, né? Uma simpatia também pela área. Então, o aluno ele precisa ter essa afinidade para que ele tenha mais facilidade na questão do entendimento, de absorver o conteúdo. E também, como requisitos para a formação nessa área do técnico em informática, além dessa afinidade com a área, também é interessante que a pessoa tenha uma facilidade no que diz respeito ao raciocínio. Então, a gente coloca a necessidade de um raciocínio lógico. Então, que a pessoa tenha essa facilidade de raciocinar, de entender, de compreender ali aquelas situações com um pouco mais de facilidade. Também é interessante que o futuro técnico, né, na área de informática, ele tenha muita assim, habilidade em lidar com equipamentos delicados. Então, hoje, a área de informática ela trabalha com microcircuitos. É uma eletrônica muito miniaturizada. Então, é necessário que tenha aquele cuidado, porque são circuitos muito sensíveis, equipamentos muito delicados, muitas das vezes. Então, que tenha essa habilidade de trabalhar com esse material que é sensível. Também há uma necessidade de o profissional ter muita habilidade no que diz respeito à questão, assim, habilidade manual. Então, ele precisa ter uma certa facilidade em lidar com esse material sem muita dificuldade, porque tem muitas questões aí que envolvem o trabalho de forma assim bem delicada, tem que ter muita paciência, né? Porque muitas das vezes, para você identificar determinadas situações, você precisa analisar várias vezes, examinar várias situações para poder chegar até a entender o que está acontecendo com o circuito ou com o equipamento. E também é necessário a questão ali do aprendizado, da evolução no que diz respeito ao aprendizado. Então, o técnico em informática, mesmo após terminar o curso, ele precisa continuar se atualizando profissionalmente, ele precisa continuar se aperfeiçoando. Então, a gente diz assim que é necessário que ele aprenda a aprender também. Então, ele precisa, o tempo todo, estar aprendendo novas situações, novos conteúdos, novas tecnologias, conhecendo novas tecnologias, porque na área de informática hoje é uma área que está em constante evolução. Mas em relação a, você falou aí, né, de algumas habilidades para o técnico de informática, envolvendo a questão de lidar com, né, a questão do hardware, né, de fazer troca de componentes, né, de fazer essas verificações na máquina no aspecto físico. Mas quais são outras situações que o técnico em informática ele vai se envolver para além dessa questão? Porque nós sabemos que nós temos aí a questão, por exemplo, envolvendo programação, programação web, né? Gerência de projetos. Então, o que você pode falar a respeito da atuação nesse outro campo que vai para além? Um técnico em informática pode vir a lidar com sistemas, com plataformas, né? Principalmente, como nós falamos no início, né? Questão a questão da informatização, onde nós temos muito uso de aplicativos, né, em dispositivos portáteis. Então,
como você pode, o que você pode falar sobre essa outra parte aí da atuação do técnico informático? O que você tem para dizer sobre essa situação, né? Para que os nossos ouvintes, nossos espectadores, eles tenham essa dimensão da área técnica informática. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas quando a gente fala muito em técnico de informática, né? A gente sempre vem assim, a primeira coisa em mente é aquele profissional que vai lá e arruma um computador que está com um problema, né? Faz uma formatação, instala um sistema operacional, né? Então, é aquela coisa mesmo mais própria de um técnico, né? Que atua ali mais no campo, né? Mas, numa dimensão geral, quais outras possibilidades para esse profissional? Quais outras responsabilidades que ele pode estar assumindo com essa formação? Então, hoje, devido à grande gama de possibilidades que o mercado de trabalho oferece para o técnico em informática, a gente pode dizer que entra aí também algumas questões que vão mais assim para o lado geral de um profissional, né? Então, numa formação profissional, tem as questões específicas, chamadas de conteúdo específico, né? Mas também tem questões que envolvem o profissional de uma forma mais ampla, como, por exemplo, ele deve ter uma boa comunicação, ele deve ser uma pessoa que tem aquela facilidade de se comunicar, de interagir dentro do mercado de trabalho. Ele precisa ter uma facilidade assim de administrar o tempo, ele precisa saber se organizar, né, dentro do trabalho que ele esteja fazendo. Uma coisa também que é muito hoje presente no profissional de qualquer área, inclusive, é a questão da criatividade. Então, as empresas buscam aí muito por profissionais que têm assim essa questão da criatividade, ou seja, ele não pode ser um profissional que simplesmente se acomoda ali com aquele conhecimento que foi adquirido e ele vai só repetindo todos os processos que ele já está acostumado a fazer e não procura, assim, despertar para novas situações, né? Resolver problemas usando novos métodos, novas situações que são diferentes do que era usado em tempos passados. Então, essa questão aí da criatividade, procurar sempre ser criativo na hora de resolver os problemas. E também ele precisa ter uma questão aí muito discutida hoje no mercado, que é a questão da inteligência emocional. Então, ele precisa ter aquela facilidade de trabalho com outras pessoas, né? Então, ele tem que ter também essa questão aí bem desenvolvida para que ele possa interagir dentro da empresa, dentro do mercado de trabalho, de uma forma que seja mais fácil, né? Que não crie situações de dificuldade, que não crie situações de conflito. Então, ele precisa saber interagir com os colegas de trabalho, ele precisa sempre estar ali procurando solucionar problemas, evitar conflitos, administrar situações. Então, são outras exigências que não estão ligadas diretamente ao conteúdo específico, mas isso passa por toda uma questão mais abrangente aí de qualquer profissão, né? Lá onde a gente trabalha, a gente costuma dizer para os alunos assim, que certas exigências que são colocadas para eles dentro da capacitação profissional não está ligada diretamente só à área de informática, mas está ligada a qualquer outra área profissional. Então, outros profissionais de outras áreas precisam também ter essa questão bem desenvolvida, que são essas questões aí mais gerais. Nós temos também aí a questão de saber lidar não só com os colegas de trabalho dentro da empresa, mas também com o cliente, né? Então, se ele vai prestar um serviço para um cliente, ele precisa saber
conversar com o cliente, se comunicar com o cliente, interagir com o cliente, ele precisa respeitar o cliente, né? Então, ele não pode ter certas atitudes diante do cliente, porque isso vai, digamos assim, complicar a situação dele. Até mesmo no caso de um profissional que trabalha para uma empresa, se ele tem certas atitudes incompatíveis com o cliente, isso vai refletir na questão da empresa, né? Como a empresa se apresenta para o mercado. Mas, assim, você acabou até respondendo uma outra pergunta que eu ia fazer aqui em relação à questão das habilidades, conhecimentos, né? Mas em relação, assim, uma empresa pode estar fazendo a contratação de um profissional na área de informática, né? Um técnico em informática, mas assim, vamos dizer assim, que o objetivo dele nessa empresa não seja consertar um computador, não seja atuar lá numa oficina e tudo mais, mas quais são outras coisas que ele pode desempenhar como profissional técnico em informática, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Então, nós temos a questão só para citar um exemplo, né? Nós temos a questão do suporte técnico, né? O suporte técnico, às vezes, não envolve necessariamente a questão de você estar ali desmontando um computador, né? Mas pode, de repente, prestar uma informação, né? Um auxílio, alguém que esteja com alguma dificuldade, né? Em utilizar lá um sistema, um aplicativo. Então, você consegue indicar uma outra coisa que o técnico em informática poderia estar desempenhando dentro da empresa, sem ser necessariamente estar consertando o computador ali numa oficina? Sim, em várias empresas hoje, o técnico em informática ele pode entrar não exatamente para a manutenção de equipamentos, no caso a gente chama a parte de hardware, né? Então, trabalhar especificamente com hardware, mas ele pode assumir situações dentro da empresa que vão trabalhar no sentido de colocar na área de informática algum tipo de serviço, por exemplo. Então, vai um projeto para desenvolver um tipo de serviço que a empresa quer entrar no mercado, né, para prestar esse serviço, que é o que está acontecendo hoje, por exemplo, na questão virtual, né? Então, nós temos aí hoje já várias situações onde as empresas elas atendem o cliente mais na área virtual do que na área presencial. Então, ela precisa aí de ter toda uma infraestrutura para poder fazer esse atendimento, né, prestar esse serviço para os clientes. Nós temos aí questões que estão surgindo também, isso aconteceu muito depois da pandemia, né? A questão do home office, né? Então, empresas que estão optando em trabalhar com o funcionário da sua própria casa, então ele não precisa ir todo o tempo na empresa para desenvolver o trabalho, ele pode fazer esse trabalho a partir da sua própria casa, sendo que para isso precisa o quê? Precisa de uma infraestrutura, né? Então é preciso que tenha pessoas, digamos assim, no mercado que já tenham conhecimento da área e que tenham a habilidade de fazer a interação dessa área de informática com essas outras necessidades que estão aparecendo no mercado de trabalho, que são novas situações que estão ocorrendo. Então, nós temos aí algumas situações hoje, por exemplo, que no passado nem se imaginava, né? O desenvolvimento de muitos aplicativos para você estar aí prestando algum tipo de serviço. Então, hoje você pode pedir várias coisas pela internet, você pode comprar pela internet, você pode pedir um serviço pela internet, mas para isso é necessário que tenha uma infraestrutura funcionando, né? Então, o profissional de informática, nesse caso, ele não vai estar dentro lá da empresa trabalhando no conserto de equipamentos, mas ele vai estar contribuindo em um sistema que precisa estar funcionando. E ele, com conhecimento de informática, ele tem a facilidade de interagir dentro da empresa com os demais profissionais que vão estar lá
para que esse sistema possa, então, funcionar de forma adequada. E aí, claro, ele pode também contribuir, né, dentro dessa situação, dentro desse projeto, para que a coisa funcione realmente melhor, visto que ele já tem um conhecimento mais aprofundado dessa área de informática. Então, você tem aí uma situação onde começa a haver a somatória, né, de conhecimentos para desenvolver novos projetos, alavancar novos projetos no mercado, de um modo geral, e que o profissional da área de informática ele vai ter uma participação importante, porque ele já tem ali o domínio de técnicas, ele tem o conhecimento, né, de conteúdos, e ele vai então poder contribuir de uma forma mais tranquila para que toda essa infraestrutura funcione. E aí ele pode também escolher, dentro desse contexto, atuar de forma específica, como, por exemplo, dentro da área de informática, nós temos aí a questão, né, de criação de sites, né, nós temos aí o desenvolvimento de aplicativos, nós temos aí a programação, onde você trabalha na criação de programas de computadores, então você vai ser aquele profissional que vai estar desenvolvendo novos programas para aí contribuir dentro da área de informática. Então, é uma área onde, a partir do momento que o profissional ele entra com aquele conhecimento, mas ele tem condições de expandir o seu conhecimento, ele tem condições de expandir a sua área de atuação, e à medida que ele vai expandindo essa área de atuação, ele também vai aprendendo novas situações, novos conceitos, novos conteúdos, e isso vai fazendo ali com que o profissional acabe também se especializando em determinadas áreas, né, em determinadas situações. Muito bem, é exatamente isso que a gente queria ter, né, de visão geral em relação ao profissional técnico e informático. E nesse caso, né, nós estamos falando aqui do técnico, né, mas nós sabemos que existem outras formações na área de informática, né, que são de nível superior, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, porque certamente o técnico em informática, né, ele indo trabalhar numa empresa, né, ele vai se deparar com profissionais também da área de informática, mas que não tem um nível superior, né? Então, qual seria a diferença do profissional? E claro, o técnico em informática ele pode também buscar, né? Como você falou, né? Que ele precisa ter os seus conhecimentos sempre atualizados. Então, naturalmente, ele pode vir a querer se desenvolver mais na profissão e buscar outras formações, né? Inclusive formação de nível superior. Então, quais diferenças você pode apontar que existem entre um profissional de nível técnico, né, e um profissional de nível superior na área de informática? Assim, resumidamente, o que um vai ter de diferença em relação ao outro no que diz respeito às atribuições, à atuação? O que você pode falar sobre isso para a gente? Então, o técnico em informática, de um modo geral, vemos ele como aquele profissional que atua ali, né? Específico naquela situação do equipamento, digamos, do hardware, né? Ou do software, mas ele atua de uma forma mais específica. Isso a nível técnico. Então, nós temos aí os cursos de formação de nível técnico, a nível médio, né? Mas nós também temos a formação do técnico a nível superior. E aí, nesse caso, já seria, digamos assim, o próximo passo que um técnico de informática de nível médio, ele estaria passando para esse outro nível, que é o nível superior, onde ele teria uma maneira de atuar de forma mais ampla. Então, ele já não vai ser, dentro de uma formação a nível superior, ele já não vai ficar somente naquela questão ali específica de trabalhar dentro de um laboratório, dentro de uma situação assim específica com conserto de máquinas ou manutenção de equipamentos e tal. Mas ele já tem uma abertura aí
né? Onde ele pode, por exemplo, ser o responsável por projetos. Então, ele pode ser aquela pessoa que vai comandar um projeto de grande porte. Então, ele pode atuar de uma forma mais ampla. E aí nós temos hoje no mercado também essa chegada de novas oportunidades, né, que o mercado está abrindo aí, para que esses profissionais a nível superior possam, então, também desenvolver as suas atividades. Então, nós temos aí as grandes empresas, as grandes corporações que estão constantemente trabalhando em novos projetos, desenvolvendo novos projetos, e geralmente isso ocorre de uma forma bem mais assim, bem mais forte, bem mais ampla, onde precisa de pessoas para coordenar várias equipes, são muitos profissionais envolvidos e tem ali que haver um gerenciamento de toda essa situação. Então, o técnico a nível superior, ele já vai poder assumir mais essa responsabilidade, porque ele já vai ter uma formação um pouco mais, digamos assim, elevada, né? Ele já vai ter um conhecimento mais elevado, mais amplo, e isso vai dar para ele a oportunidade de assumir também novas posições, digamos assim, dentro das corporações, a nível de comando. Então, ele vai, normalmente, ser responsável por grande quantidade de profissionais, várias equipes, ele vai estar gerenciando várias equipes, comandando várias equipes. Então, essa seria uma diferenciação que a gente vê do técnico, simplesmente o técnico de informática, aquele que está acostumado ali no dia a dia com conserto de equipamentos, né, manutenção de sistemas, mas só faz aquele tipo de serviço. E o técnico já a nível superior, que já não, muitas das vezes já não é nem chamado de técnico, e sim os cursos colocam a especificação tecnólogo, né? Então ele já tem uma outra função, ele já assume um outro papel dentro do mercado, que seria o de gerenciamento, de uma forma mais ampla, de grandes projetos, de grandes, em grandes corporações. Mas o técnico em informática, ele pode estar, vamos dizer assim, também inserido em posições de comando, né? Sim, assim, sim. de responsabilidades de coordenação, né? Sim, Assim sim. como nível superior, né? Mas com alguma diferença, né? Creio eu. Antigamente a gente sempre fazia uma diferenciação de técnico e engenheiro, né? Digamos assim, o engenheiro seria aquele técnico que deixou de ser técnico para assumir digamos assim, um patamar mais elevado dentro do mercado de trabalho, né? Então é o que assume maiores responsabilidades, ele pode assinar, né, projetos, então ele assume para si uma responsabilidade maior, mas por conta da graduação, da capacitação que ele também vai adquirir numa formação de nível superior. Enquanto que o técnico ele já fica num patamar mais baixo, digamos assim. Ele já não tem tanta essa preocupação, né? Ele já não assume tantas responsabilidades assim. Claro que isso não impede que em algumas situações, né, nós temos aí alguns exemplos de empresas que o técnico pode assumir realmente uma, digamos assim, uma posição de comando, né? Então ele pode gerenciar pequenos grupos, né? Pequenas equipes de trabalho, e a empresa coloca para algum técnico que tenha um pouco mais de experiência profissional, digamos assim, já é um técnico que já tem uma longa caminhada dentro do mercado, então ele pode assumir, em determinado momento, o comando de uma pequena equipe dentro da empresa, né? Então ele pode sim assumir, em alguma situação, algum nível de comando, e vai ser aquela pessoa que é responsável por um grupo ali de profissionais para desenvolver um determinado trabalho. Mas isso são questões mais assim específicas, não é uma coisa assim que o tempo todo ele vai ter essa oportunidade enquanto técnico. Digamos que para ele realmente ter essa oportunidade de uma forma mais ampla, aí ele precisaria passar de nível, ele precisaria passar do nível técnico, no caso, formação a nível médio, para um nível superior, que é o que muitas empresas hoje cobram e que também são novas, como eu diria, novos modelos de trabalhos que estão surgindo estão colocando como exigência fundamental a formação de nível superior. Então, aí nós já temos uma situação onde, realmente, se o técnico de nível médio ele quiser entrar nessa área,
ele precisa fazer uma formação de nível superior, porque a graduação ela vai dar essa oportunidade porque é uma exigência do mercado. Então, são novas situações que aparecem no mercado, mas que, devido ao contexto em si, daquela nova proposta de trabalho, exige que quem assuma o comando desse novo trabalho, dessa nova situação, tenha uma formação a nível superior. Muito bem. E nós, no início, né, a gente estava conversando sobre o seu processo de migração, né, da questão envolvendo a eletrônica, né, para a parte de informática, né, que foi uma coisa agregada a esse campo, né? Mas isso lá quando você começou, né, esse processo, certo? A informática estava num outro patamar. Ela estava no início, né? Em relação a hoje em dia. Então, na sua visão, quais são os possíveis, né, ou os principais desafios que os técnicos em informática podem enfrentar hoje em dia? O que você enxerga, de acordo também com a sua experiência, que seja um desafio hoje em dia o técnico lidar, né, na área de informática, considerando essa evolução, né, e a complexidade que a área tomou nos últimos anos, né? Onde a cada ano que passa você tem aí uma série de novidades, né? E aí por isso entra a questão da atualização, né? E eu acredito que essa série de novidades gerem alguma espécie de desafio, né, para esse técnico que está ali trabalhando ali frequentemente, né, com essas questões. Então, na sua visão, que desafios você enxerga? De repente, para você mesmo, né? Qual o desafio que você se depara nessa questão? Eu poderia até colocar aqui para nós o meu caso. Por quê? Porque, como eu trabalho na área de formação profissional, eu preciso me atualizar. Eu preciso repassar uma informação que esteja condizente com o mercado. Então, há sempre aquela necessidade da gente estar buscando no mercado, atualmente, as coisas que estão acontecendo. A gente precisa estar o tempo todo se atualizando no que diz respeito às informações tecnológicas que estão ocorrendo no mercado, para a gente poder estar repassando para os alunos que estão fazendo o curso uma informação que esteja condizente com o que eles vão encontrar lá fora. E até discutindo algumas situações, né, do que era a informática antes e do que está acontecendo hoje no caso do mercado de informática. Então, a gente coloca que uma necessidade para o profissional, para o técnico de informática hoje, como dificuldade, eu diria, é a questão do aprender a aprender. Porque, às vezes, o profissional ele se acomoda. Ele acha que aquele conhecimento que foi repassado para ele não precisa mais ser atualizado, que ele pode continuar fazendo aquilo do jeito como ele aprendeu e que isso não vai alterar a situação para ele. Mas isso é um engano, na verdade, porque hoje a tecnologia da informática, a tecnologia digital, ela está muito acelerada. O desenvolvimento hoje na área de tecnologia é muito rápido. Então, você tem aí um exemplo de situações onde você perde um equipamento por conta de que esse equipamento não consegue mais trabalhar com a nova tecnologia que está sendo colocada no mercado hoje. Então, precisaria trocar de equipamento ou fazer uma atualização, se o equipamento ainda permitir, né, para que ele consiga, então, começar a trabalhar com essa nova proposta. Então, hoje nós temos aí essa dificuldade, né? Um desenvolvimento na área tecnológica muito rápido, porém o profissional ele ainda não consegue acompanhar, muitas das vezes, essa evolução. Ele tem dificuldade de se reciclar, de se atualizar. E essa reciclagem de conhecimento, de habilidades, de novas propostas, essa reciclagem hoje para o profissional da área de tecnologia, da área de TI, é muito importante. E uma outra situação é que alguns profissionais não, digamos assim, ele não procura enxergar de forma mais ampla o mercado.
ele fica fechado numa bolha, ele acha que para ele só vai funcionar aquilo ali e ele não se abre para novas oportunidades. Então, algumas situações como administração de tempo, trabalho em equipe, né, desenvolvimento de projetos, que são assim situações que hoje aparece que a pessoa precisa estar se adequando a essas novas situações. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer essa mudança, né? Então vão ficando, aí o pessoal vai classificando eles como a velha guarda, a velha geração, era acostumado a trabalhar só daquele jeito, não procurou buscar como é que faz os novos métodos, as novas metodologias, novas técnicas. Não, eles ficaram presos naquele mundo lá para trás e devido a ele também ir envelhecendo, ele acha que já não consegue mais aprender, que a cabeça dele não consegue mais absorver informação. E a gente sabe que isso é erro, né? É um engano, porque se a pessoa realmente quiser evoluir, se ela quiser se desenvolver e acompanhar o processo, hoje nós temos muito mais facilidade nessa questão da reciclagem, né? Nessa questão da atualização, do que antes. Eu costumo dizer lá para os meus alunos, quando eu estou dando aula, de que no tempo que eu estava em formação, era dificuldade de se conseguir adquirir conhecimento, porque ou você ia numa biblioteca para pesquisar, ou você comprava as revistas técnicas quando tinha, se você tivesse dinheiro, você conseguia comprar um livro, né? E hoje, com a tecnologia da internet, você entra na internet, busca a informação e rapidamente você tem acesso não só a conteúdo mesmo escrito, né, livros, revistas, apostilas, como você também agora tem essa questão aí do contato, mesmo que virtual, com a nova tecnologia. Então, você consegue, por exemplo, entender como é que funciona determinada tecnologia só ali usando o recurso da internet. Você assiste vídeos, você vê apresentações, né? Então, você vê de uma forma mais assim visual essas situações que no passado era difícil da gente conseguir. Então, na minha época de formação, existia essa dificuldade e que hoje já não é uma dificuldade. Porém, a gente tem essa dificuldade do profissional que se acomoda, né, que fica acomodado ali na sua formação e não procura, digamos assim, acompanhar o processo evolutivo da tecnologia. E isso hoje, para o profissional que queira realmente se desenvolver no mercado e que queira acompanhar o processo para ser um profissional atualizado e, digamos assim, ter facilidade de atuar hoje no mercado com as novas tecnologias, ele precisa realmente dessa reciclagem profissional. Então, o desafio realmente essa questão da atualização, né? E de conseguir trabalhar com todas essas informações, porque como você falou aí, antigamente era mais difícil, né? Mas hoje em dia com a internet nós temos acesso a muito material, mas aí também é necessário, né, ter todo um filtro para você conseguir chegar às informações mais precisas, né? Então, acaba que na sua fala dá para entender que isso, acho que é o maior desafio hoje da área, é justamente essa questão da atualização, né? De estar atento a tudo que está acontecendo nessa área da informática, né? Olha, hoje a gente escuta de alguns profissionais, inclusive, a fala assim: eu estou já numa idade que na minha cabeça não entra mais essa tecnologia, essa novidade aí, eu não consigo entender. Então, fica difícil, né? A pessoa conseguir acompanhar novos processos, novas tecnologias e se inserir novamente no mercado se ele não se predispõe a fazer essa reciclagem, né? Então, é aquela questão mesmo do comodismo. A pessoa fica acomodada ali na sua zona de conforto, né? E não consegue acompanhar o processo. Isso. E quais as áreas que o profissional, né, técnico em informática, ele pode vir a se especializar? Porque, no caso, a informática, né, que é uma área onde tem vários segmentos, a gente falou aí, né, você tem a questão aí da programação, tem a questão do suporte, né, então quais as áreas que ele pode vir estar se especializando, né, para direcionar, que inclusive é até uma forma de
de refinar mais esse conhecimento, né? Porque se nós temos todo esse, assim, um conhecimento complexo, né, de várias situações. Então, se o profissional se especializa numa determinada área, aí ele já consegue filtrar mais essas informações, né? E então, quais oportunidades, né, nós temos aí para ele na carreira, para ele poder atuar, né, no que ele pode se especializar? Então, hoje, realmente, se a gente for falar das possibilidades na área de informática, fica até difícil, porque são muitas as possibilidades, né? E a cada dia que passa, a gente observa aí no mercado que surgem novas propostas, né? Então, a gente pode dizer assim, se você tomar a coisa de um modo geral, na área de informática nós temos essa área de hardware, nós temos a área de software, aí nós temos também a área de sistemas, né? Então, nós temos aí hoje uma área que ela é muito, muito, muito importante dentro da informática, porque é ela quem possibilita para que diversos projetos, para que diversas propostas realmente se concretizem, que é a área de redes, né? Redes de computadores, sistemas de rede de computadores. A própria internet hoje é um exemplo muito vivo disso, né? A internet, para ela funcionar hoje, ela precisa que vários sistemas de rede de computadores em todo o mundo estejam funcionando, estejam interligados e possam funcionar de forma a atender a todos aqueles que querem fazer uso dessa tecnologia. E também tem essa questão de que certas situações obrigam a que você também tenha um olhar mais assim focado para manter isso daí em funcionamento realmente. Então, hoje a área de cibersegurança, né, é uma área que também está muito em alta, e está carecendo muito de profissionais nessa área. Por quê? Para você manter sistemas de rede de computadores, para você manter a internet hoje funcionando de uma forma que atenda a todas as necessidades de quem procura, é importante também que tenha garantias, né? Garantias de funcionamento, garantias de segurança, porque nós temos aí hoje uma situação até interessante, né? Hoje a gente diz que a violência, os crimes, acontece muito no mundo externo, mas hoje a questão virtual também acabou sendo atingida por essa situação. Então nós temos hoje até a questão aí do cybercrime, né? Então existe até delegacias especializadas hoje para acompanhar essas situações. Por quê? Porque pessoas querem usar essas novas tecnologias, esses meios tecnológicos, para estar cometendo crimes. Então, você precisa que exista também segurança, né? Então, no caso, por exemplo, de bancos, né? Bancos aí que têm que fazer transações bancárias, empresas que têm que fazer transações bancárias. Se você não tiver ali um acompanhamento bem de perto sobre essa questão da segurança, o cliente corre um sério risco aí de ser prejudicado, né? Então, essa área da segurança dos dados, área de segurança de dados, cibersegurança, é uma outra área que também tem condições de absorver muito a questão aí do técnico em informática, né? Então, ele vai se especializar dentro dessa área. Tem também uma outra área que está muito presente agora, né, com a questão da internet, que é a questão do Big Data, né? Então, são grandes concentração de sistemas de computadores que armazenam dados em grande quantidade, né? Então, nós temos aí as nuvens, né? Então, hoje, computação em nuvem. Então, você agora, né, com a tecnologia da computação em nuvem, você pode ter acesso às suas informações de qualquer lugar do planeta, né? Então, não é obrigatório estar só ali num local específico, não. Você pode ir para qualquer lugar, em qualquer ponto do planeta, você consegue ter acesso aos seus dados através da computação em nuvem. Então, são alguns setores assim mais gerais que a gente pode colocar, onde o técnico em informática ele pode entrar, fazer a sua especialização e, a partir daí, buscar dentro desses setores assim mais generalizados, né,
um trabalho de especialização em alguma parte desse contexto aí, porque realmente é difícil a gente ficar aqui falando quais são as possibilidades que hoje a informática ela pode apresentar para um profissional, né, que queira trabalhar nessa área, porque você tem, olha, veja bem, você tem a área de hardware, a área de software, mas a partir daí você começa a desmembrar várias outras áreas, né? Na área de hardware você tem aí redes de computadores, você tem computação em nuvem, você tem cibersegurança. Na área de software você tem a criação de programas, você tem o desenvolvimento de plataformas, você tem ali análise de dados, né? Processamento de dados de várias maneiras. E uma outra área também que chama muito a atenção é a área de gamer, de jogos, né? Então é uma área que ela também mexe muito aí com o mercado, porque ela chama muita atenção, né, no mercado, e ela precisa de profissionais altamente capacitados para conseguir aí, digamos assim, fazer a competição no mercado, né? A empresa que consegue desenvolver o melhor produto, consegue apresentar a melhor proposta, é aquela que vai se destacar no mercado. Então, diante disso que a gente falou aqui, né, do que você expôs, então o mercado de trabalho para o profissional técnico informática é um mercado promissor atualmente. Muito, em relação, bastante. E a questão é, claro, que muitas pessoas consideram também na hora de entrar nessa área, né, questão de remuneração. Você consegue enxergar que, além de ser promissor no sentido de campo de trabalho, a remuneração também é boa? A gente não tem aqui no momento para mostrar essa questão de dados com relação a isso, né, com relação à remuneração, mas, de uma maneira geral, pelas informações que a gente tem, o que a gente pode dizer para aqueles que quiserem entrar nessa área, né, da informática, como técnico em informática, é que é uma área muito promissora e que ela tem, assim, boas propostas de remuneração. Então, e também depende muito de como é que vai se desenvolver o processo do profissional dentro dessa área, porque existe, digamos assim, um patamar, né, de remuneração, que é um patamar bom atualmente, né, pelas propostas várias que existem no mercado, mas dependendo da maneira como o profissional vai evoluindo dentro da área da informática, o ganho dele também vai aumentando, vai subindo, né? Então, por exemplo, na área hoje de redes de computadores, o profissional consegue ter uma ótima remuneração, principalmente se é um profissional que vai atuar dentro de grandes corporações, dentro de grandes empresas. Então, ele consegue ter uma boa remuneração, porque a empresa ela precisa desse profissional. Uma coisa que a gente pode colocar como observação, né, para aqueles que querem entrar nessa área, é que ela é uma área que tem muitas oportunidades, mas já foi constatado através de pesquisa por várias empresas que existe uma falta de profissionais capacitados realmente para assumir determinadas funções. Então, por conta disso, a gente observa que é uma área muito promissora. Qualquer pessoa que entre hoje nessa área e siga todos os trâmites, né, que siga todas as orientações e que consiga fazer a sua formação tudo direitinho, até chegar no nível, digamos, superior, por exemplo, e conseguir, né, concluir a sua formação, a sua graduação, ela vai ter ótimas oportunidades, né, de trabalho no mercado, porque as empresas estão carentes de profissionais, então muitas empresas estão correndo atrás de profissionais, e a gente até coloca, às vezes, para os nossos alunos que existe aquela situação de competição dentro do mercado. Uma empresa, de repente, pode fazer uma proposta muito mais interessante para um profissional que está em outra empresa, para que ele passe para a empresa, né, para que venha trabalhar com essa empresa. Por quê? Porque ela não conseguiu ainda ter um profissional àquela altura, então ela já começa a tirar das outras empresas e trazer para cá. Então existe realmente hoje na área de informática até essa competição entre os profissionais, porque existem muitas propostas e nem sempre consegue-se suprir a necessidade da empresa.
Porque, como foi colocado aqui, alguns profissionais vão se acomodando, né? E não evoluem, não procuram se reinserir no mercado de trabalho, às vezes ficam desestimulados por alguma situação. E a nova geração, muitas das vezes, fica meio receosa de não conseguir atender às exigências, fica um pouco com medo, talvez. E então, essa dificuldade de reposição dos profissionais acaba criando essa situação de que existe muitas propostas de trabalho no mercado de informática, mas profissionais realmente capacitados que possam assumir essas propostas, existe uma falta aí muito grande. Então, então a gente pode dizer que sobram vagas Com certeza. para o profissional Com técnico de certeza. informática atuar, né? Com certeza. Então, você que está em dúvida aí se tem interesse pela área de informática, mas está em dúvida se deve procurar uma formação nessa área, né? Você pode começar uma formação técnica, né? Olha aí, você certamente não ficará desempregado. Não. Você encontrará trabalho muito facilmente, dada essas demandas que você colocou aqui, não é verdade? E para a gente ir encerrando o nosso papo, né? Como é que vamos colocar aqui um ponto, né? Eu mencionei a questão do suporte técnico lá atrás, né? Então, assim, como é que você, né, como um profissional da área de informática, né, e dando até, vamos dizer assim, com o seu exemplo, dando conselho para outras pessoas, né, que pretendem ingressar nessa área, como é que você lida com situações, né, em que você precisa explicar conceitos técnicos e, por vezes, complexos para pessoas que têm menos conhecimento em informática? Porque um técnico em informática que vai, por exemplo, fazer a manutenção numa máquina ou num sistema, né, muitas das vezes ele vai ter que orientar o usuário dessa máquina, desse sistema, que geralmente não é da área de informática. Então, entende tudo de forma muito superficial. Tem, sei lá, tem só lá a informática básica para operar e só, né? Então, se vê ali uma necessidade, né, de que esse profissional, ele, na hora de dar uma orientação, consiga se fazer claro, porque a partir dessa orientação é que o usuário vai tomar as condutas corretas para operar a máquina ou o sistema da forma correta e não ter nenhum tipo de problema ali no decorrer do seu trabalho. Então, como é que você lida com essa situação? Uma pessoa que não entende nada da área de informática, não sabe o que é um sistema operacional, o que é um disco rígido. E aí, imagine, você tem que retomar tudo isso para chegar e explicar, né? Mas quando você precisa dar uma orientação, como é que você lida com essa situação e como você pode, vamos dar uma dica para quem precisa, né, tratar dessas questões com os usuários leigos, né, que não entendem nada assim da área ou entendem muito pouco? Olha, a gente costuma orientar, no caso, os alunos, né, na formação, e no meu caso também, como profissional, a gente procura trabalhar da seguinte maneira: você precisa colocar em prática várias daquelas habilidades que a gente comentou aqui lá no início, né, da discussão. Porque você precisa administrar ali aquela situação de uma maneira que o cliente fique satisfeito. Então, quando se trata, por exemplo, na prestação de serviço, né, quando você vai interagir com o cliente, tudo que o cliente quer é ser bem atendido. E o cliente, ele chega com aquela expectativa de que você entenda qual é o problema dele, né? Qual é a situação que está ocorrendo. Então, uma das coisas que a gente colocaria é a questão da humildade do profissional, né? A questão da ética e a questão da responsabilidade, né? E também a questão da postura, né? Então, você precisa entender, né, qual é ali aquela situação que está ocorrendo e tentar administrar ela de acordo com o que você tem ali, de maneira como está acontecendo.
Vai ter situações em que você vai estar interagindo com pessoas que já têm um certo conhecimento. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, que, na verdade, todo aquele que chega lá para fazer o curso de informática, ele já tem um conhecimento. Porque devido hoje a informática estar muito presente na nossa vida, a gente acaba, recebendo essa informação de uma forma ou de outra. Mas o que acontece muitas das vezes? A informação está na sua cabeça, mas ela está desorganizada. Então precisa haver o quê? Uma organização das ideias. Então, diante disso, às vezes você trata com uma pessoa, ela já tem um conhecimento, só que ela não sabe o significado de certas coisas. Então você precisa, muitas das vezes, por exemplo, pegar o manual do equipamento e ir ali tentando, junto com o cliente, fazer ele entender o que está orientando. E, em algumas situações, a gente precisa também traduzir certas coisas para uma linguagem que o cliente realmente entenda, Então, se você, por exemplo, sabe que determinadas situações ali têm nomes técnicos, conhecimentos técnicos muito complicados, você tenta fazer uma tradução disso para uma maneira que seja mais fácil para o cliente entender. Então, precisa haver aquela questão da comunicação, Então, lá no começo a gente falava sobre isso, O profissional, ele realmente precisa saber se comunicar, precisa saber administrar, certas situações, para que o cliente saia dali entendendo que, por mais que seja complexa a coisa, mas ele tem condições assim de compreender um pouquinho. Não precisa saber tudo, todos os termos técnicos, mas ele precisa saber um pouquinho. Lá onde a gente trabalha, a gente tem muita dificuldade com certos alunos por questões de vício, Eles se acostumam no dia a dia a ficar dando nomes estranhos, assim meio esquisito para certas coisas. E na hora de fazer lá o trabalho, eles querem continuar agindo da mesma forma. Então, eu sempre digo para eles, olha pessoal, tem que haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura, porque a partir de agora, você é que vai ter que explicar para o leigo, a pessoa leiga, o cliente, determinadas situações. Então, você não pode chegar com o cliente e falar as coisas para ele como se você estivesse conversando com seu colega ali na rua, falando aqueles termos estrambólicos, apelidando as coisas de nomes esquisitos. Não, você tem que falar os termos corretos. Agora, claro, nem sempre o cliente ele vai entender, mas você precisa falar e explicar de uma forma, até traduzindo algumas situações, para que o cliente tenha assim, um mínimo de compreensão do que está ocorrendo ali naquela situação e para que ele possa sair ali daquele momento satisfeito. Porque eu costumo também dizer para os alunos assim, que vocês agindo de forma errada, muitas das vezes vocês vão acabar causando uma impressão errada. Então, por exemplo, o cliente pode sair daquela situação achando que você está tentando enganar ele, aplicar um golpe, inventando histórias mirabolantes para tentar esconder alguma coisa que você quer tirar proveito. E já aconteceu, inclusive, assim, no meu dia a dia profissional, de pessoas chegarem comigo pedindo uma segunda opinião. É como se fosse assim uma questão lá envolvendo o médico e o paciente, Então, o médico falou uma coisa, o paciente não acreditou e foi procurar outro médico para dar uma segunda opinião, para tentar ver qual dos dois está falando a verdade. Então, realmente, isso comigo já aconteceu, pessoas chegarem até assim o nosso trabalho lá e pedir para a gente avaliar uma situação. Por quê? Porque ele já tinha levado o mesmo problema para outro técnico, só que a maneira como o técnico deu a resposta para eles não ficaram satisfeitos e até ficaram desconfiados, imaginando que pudesse haver ali algumas segundas intenções do técnico, digamos assim, em se aproveitar da situação. Então, realmente, precisa assim, de muita responsabilidade, precisa de humildade. Quando você estiver errado, você tem que falar que está errado, ou quando você estiver certo, procurar falar de uma forma que não seja agressiva para o cliente, para que o cliente entenda que realmente está havendo ali uma dificuldade. Tem a questão da ética, e a questão da comunicação mesmo, trabalhar a sua maneira de comunicar com as pessoas
que não entendem muito assim dessa área de tecnologia, principalmente as pessoas mais idosas, né, que têm uma dificuldade com essa questão tecnológica, para que a pessoa não fique chocada ali com aquela situação que você está tentando apresentar para ela. Então, nesse caso, a gente vê que o técnico de informática tem que desenvolver também uma questão muito ligada também à paciência, né? Muita E paciência. é a questão da humildade, como você Isso. colocou, porque às vezes nós temos o caso de um profissional que acha que sabe tudo e aí acaba menosprezando o Isso. usuário, né? Enfim, tratando ele de uma forma inferior, né? Exatamente. Então, para você que quer trabalhar na área de informática, engana-se se que é aquele profissional que só fica ali no computador, que só fica lidando ali com o equipamento ali, fica fechado naquele ambiente, pronto. Não. A gente se depara com essas outras situações, você tem que ter essas outras interações, né, com usuários, com clientes, enfim, com o seu chefe, né? Então, é necessário que a gente esteja atento a essas questões, e que são questões, por exemplo, que no nosso curso nós trabalhamos, né, quando a gente trata questão de ética profissional, né, é muito importante, principalmente porque no trato ali com uma máquina, um sistema, né, muitas das vezes você vai estar tratando com informações que são sigilosas, Isso. Informações pessoais. Exatamente. Então, você tem que ter um cuidado, né? Tem essa questão, né? Que o profissional lá, técnico em informática, vai se deparar, né? Com o acesso, né? Ele vai, em virtude do trabalho, ele vai ter acesso a informações pessoais e informações confidenciais, né? E aí ele vai ter que ter ali um tratamento adequado àquelas informações que ele tem à mão, né? Exatamente. Para que essas informações não vazem. Exatamente. E não tragam problemas para a empresa que ele trabalha, para ele ou para o usuário, enfim, né? E nós já tivemos aí na mídia, inclusive, né, alguns casos com relação a isso, né, de Exatamente. pessoas que trabalham na área, não foram éticas e acabaram causando aí várias situações por vazamento de informação, né? Exatamente. Então, para você ver que o profissional técnico em informática tem ainda essa responsabilidade para encarar, né? E é por isso que ele precisa ter essa formação integral mesmo em todos os aspectos, não só da parte do conteúdo específico, né? Mas em relação a essas questões de comportamento, né? Do caráter, enfim, né? Então nós estamos encerrando aqui o nosso papo aqui com o Rogério, né? Eu queria, em nome do ITEC, agradecer a sua participação, né? A sua colaboração nesse episódio, né? E nesse projeto como um todo que nós temos de trazer essas experiências de profissionais que atuam dentro da área nas quais os nossos cursos técnicos eles são desenvolvidos, para que você que está em dúvida, né, se deve fazer aí uma formação técnica, né, ou então você mesmo que já está, né, em alguma outra instituição, por exemplo, fazendo curso técnico em informática, você tenha também outras percepções, né, outras visões acerca da área, né? Você tem alguma coisa para falar assim aqui de últimas palavras aqui, né, para se despedir aí do nosso público, né? Você que veio lá de Belém, né? Uma outra experiência, né? Falar aqui com todos que estão lhe assistindo, lhe ouvindo, né? Bom, a gente pode finalizar aqui a nossa fala dizendo que se você imagina que o trabalho com a informática, que o trabalho do técnico de informática é um pouco monótono, né? É só questão de ficar lidando com máquinas aí, que não é assim uma coisa muito animada, eu diria que realmente você precisa pesquisar um pouco mais a respeito, porque, como a gente colocou aqui, hoje em dia a área de tecnologia ela está muito evoluída e existe várias oportunidades no mercado. E
por existir várias oportunidades no mercado hoje, você tem uma dinâmica muito grande. Então, existem situações aí que a pessoa que vai trabalhar nessa área, ela pode acabar vivendo assim aventuras bastante interessantes, né? E que não é nada monótono, pelo contrário, né? É coisa de bastante agitação mesmo. E às vezes isso, para algumas pessoas, isso é interessante, né? Porque quer e tal, tá nessa questão de movimento, quer estar fora de ambiente, quer estar aí, tipo assim, conhecendo coisas novas. Então, realmente, hoje, a informática ela tem condições de fornecer para a pessoa que queira entrar nesse mercado, nessa área, essa questão aí, fornecer essa oportunidade, oferecer essa vivência, essa experiência profissional. A gente agradece ao convite que foi feito para falar um pouco sobre essa questão da informática, até por conta da gente trabalhar com a formação e capacitação profissional. Então, para nós, assim, é uma oportunidade muito boa, muito grande, de estar aí orientando, né, futuros candidatos a fazer o curso na área e, quem sabe, né, a partir desse encontro, despertar o interesse aí de muitas pessoas para entrar nesse mercado profissional que hoje está carente de profissionais, né? Estamos precisando muito de profissionais qualificados para atuar no mercado e que têm oportunidades assim muito boas a nível de profissão, a nível de mercado, né? Então, você realmente hoje tem condições de ter um bom desenvolvimento profissional, né, e também pessoal no mercado a partir desse início aí como técnico de informática. Então é isso, eu agradeço mais uma vez pela participação. Você que está nos assistindo no YouTube, eu peço que você se inscreva aqui no canal do ITEC, né, curta esse episódio se você gostou e compartilhe, ajude a espalhar a mensagem. Nós do ITEC estamos também lá no Instagram, você pode seguir lá o @ITECeduc, tá? E lá você tem informações atualizadas sobre os nossos cursos, sobre as promoções, enfim, tá certo? Obrigado, até breve. Podcast Carreira em Pauta, um oferecimento ITEC.